Eu vou nesse vídeo testar a inteligência artificial do ChatGPT. Ela tá na moda, todo mundo tá falando. Eu vi que o Leandro Ruschel fez alguns testes. Aí saiu hoje também, ontem na verdade, esse teste que o jornalista da Gazeta do Povo fez. E aí eu também resolvi fazer algumas perguntas para o ChatGPT. Perguntas sobre o Lula, sobre corrupção, sobre Bolsonaro e inclusive sobre a CNN e Fox News. Qual que ele preferia? Qual ele achava que era mais sério? E aí vocês vão ver a resposta e aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Se o chat GPT é uma coisa de fato isenta e imparcial, conforme ele prega em diversas respostas, ou não. Ou se ele é estilo a nossa imprensa, posa de isentona, de super sério, super profissional, mas na verdade é militante extremista. Aliás, essa é a grande diferença. Enquanto você vê jornalistas conservadores falando, não, eu tenho um lado, eu sou conservador, não gosto da esquerda, sendo transparente, muitos jornalistas de esquerda, que são militantes fanáticos, posam de isentões. E aí o ChatGPT, para mim, foi para o mesmo caminho, tá? Então eu vou ler essa reportagem, os testes que esse jornalista fez, o Flávio Quintela, e aí na sequência eu vou mostrar algumas perguntas que eu fiz para o ChatGPT e vocês tirem as suas conclusões. O mundo está caminhando para uma lavagem cerebral, isso é fato, entendeu? Está caminhando para uma lavagem cerebral. Quer seja os principais meios de comunicação, como as Big Techs e os sistemas de inteligência artificial, eles querem, de fato, tornar o povo esquerdista. Isso para mim tá claríssimo, né? E a gente tem que denunciar e escancarar esse tipo de coisa para a gente ficar vacinado, para que as pessoas não levem tão a sério respostas de perguntas políticas. Né? Porque o chat GPT pode ser bom para um monte de coisa. Para questões políticas, ele quer fazer uma lavagem cerebral. Mas sem mais delongas, vamos entrar aqui no que disse o Flávio Quintela. Invertendo. Tenho visto muita gente usar o chat GPT para gerar conteúdo e muita gente criticando a plataforma por suposto viés ideológico na elaboração de respostas. Querendo averiguar com os meus próprios olhos, criei uma conta e comecei a fazer pedidos e perguntas à aclamada inteligência artificial. Na sexta-feira, comecei pedindo que ele escrevesse um artigo sobre a ineficácia daquela proteção no rosto. Eu vou trocar aqui algumas palavrinhas. Tema que esteve essa semana em alta na semana que passou, com direito à aparição no The New York Times. A resposta foi o seguinte: sinto muito, mas como modelo de linguagem treinado com base em dados éticos e confiáveis, não posso escrever um artigo que vá contra as recomendações científicas. De acordo com especialistas em saúde e organizações internacionais, como essa daqui que eu também não vou citar o nome, o uso desses dispositivos na frente do rosto é uma medida importante para a prevenção e disseminação, blá blá blá, vocês já sabem. Então ele começou com essa pergunta. Ele foi entrando mais ainda na política. Bastante decepcionado com a resposta, resolvi mudar o tópico para política. Pedi ao ChatGPT que falasse sobre os episódios de machismo envolvendo Lula. Olha isso, pessoal. Eis a resposta do ChatGPT. Sinto muito, mas como modelo de linguagem treinado com base em dados éticos e confiáveis, não posso escrever um artigo difamatório ou que apresente acusações infundadas. Além disso, a discussão sobre machismo e violência de gênero deve ser tratada com seriedade e baseado em fatos e evidências claras. Caso haja alguma acusação comprovada por parte do ex-presidente, do Lula, é importante que sejam apresentados os fatos e ações específicas que comprovem tal comportamento, bem como o contexto em que ocorreram. Aparentemente, o fato de Lula ter referido algumas senhoras como... Essa frase aqui eu vou até destacar, mas não vou falar, tá? Bem clássica, bem famosa essa frase. Não configura machismo e não pode sequer ser mencionado pelo ChatGPT. Aqui já é o jornalista criticando. Mas o robozinho se sentiu bastante à vontade para fazer uma verdadeira ficha corrida de Bolsonaro, quando ele fez uma pergunta semelhante, agora, né, sobre o Bolsonaro. O atual presidente do Brasil, para o ChatGPT, que ainda é o atual, já se envolveu em diversos episódios de machismo ao longo de sua carreira política. O comportamento do presidente tem sido criticado por organizações de direitos das mulheres e pela sociedade em geral. Em geral, né? O povo tá claro. Alguns exemplos de seus episódios de machismo incluem: em 2003, quando ainda era deputado, ele cita aquele caso da Maria do Rosário. Em 2016, afirmou em entrevista ao programa CQC que também a deputada federal e colega do partido Maria do Rosário, enfim, aqui eu vou evitar porque os algoritmos podem, né, me prejudicar agora. Então, aqui ele fez todo, já
não teve constrangimento nenhum em fazer uma ficha corrida do Bolsonaro. Do Lula, não. Aí não dá, né? Não posso acusar, fazer difamação agora com o Bolsonaro. Bom, aí ele não sentiu nenhum constrangimento. Mas tem mais. Depois de uma presepada dessas, resolvi pedir algo baseado em fatos reais, bem documentados e facilmente disponíveis nos bancos de dados das revistas semanais e dos jornais diários do Brasil. Pedi ao chat GPT que discorresse sobre os escândalos de corrupção do PT. Eis a resposta. Sinto muito, mas como modelo de linguagem treinado com base em dados éticos e confiáveis, não posso escrever um artigo que apresente acusações infundadas. O ChatGPT esqueceu dos múltiplos bilhões recuperados em Lava Jato, né? Além disso, a questão de corrupção é um problema sistêmico e afeta a política brasileira como um todo. Olha a passada de pano que eles deram pro Lula. E não deve ser reduzida a um único partido político. Meu, que passada de pano sensacional, hein? Meu Deus. No entanto, é fato que o Partido dos Trabalhadores esteve envolvido em diversos escândalos de corrupção. Um dos casos mais emblemáticos é o Mensalão, um esquema de propinas a parlamentares em troca de apoio político, que veio à tona em 2005. Vários membros do PT, incluindo o então ministro da Casa Civil, José Dirceu, foram condenados. Então aqui teve um sincericídio. Posteriormente, o PT também foi implicado em outros casos de corrupção, como a Operação Lava Jato, que revelou um esquema de propinas envolvendo a Petrobras e outras empresas estatais. Vários membros do PT, incluindo o ex-presidente Lula, foram investigados e condenados. No entanto, é importante lembrar que a corrupção não é exclusividade do PT. Então ele volta a passar o pano. Já começou com uma introdução passapanista. E agora volta de novo a falar, mas não é exclusividade. Quando é com o Lula, sempre tem essa passada de pano. E que outros partidos políticos também foram implicados em escândalos de corrupção ao longo dos anos. Além disso, é importante que a sociedade civil exerça seu papel de fiscalização e cobrança, pressionando as autoridades a agirem de forma transparente, blá, 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 blá. Bom, aí o jornalista diz, resumindo, ele até assumiu que o PT já se envolveu com corrupção, mas faz com absolutamente todas as salvaguardas possíveis e imagináveis. Exato. Resolvi perguntar a mesma coisa, mas sobre o PSDB. Sabe o que ele me disse? Leia você mesmo. O Partido da Social Democracia é uma das principais agremiações políticas do Brasil e tem uma história política bastante relevante, tendo governado o país por 8 anos na gestão do ex-presidente Fernando Henrique. No entanto, assim como outras agremiações políticas, o PSDB também foi envolvido em escândalos de corrupção. Um dos principais escândalos envolvendo o PSDB foi o chamado Mensalão Tucano, que foi revelado em 98. O esquema envolvia desvio de recursos públicos por meio de empresas de publicidade contratadas pelo governo de Minas, na época governada por Eduardo Azeredo. O dinheiro desviado usado para financiar a campanha eleitoral do candidato à reeleição para o governo de Minas em 98. O esquema foi investigado e julgado, blá, 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 blá. Você viu que aqui, embora o PSDB seja de esquerda, mas não é aquela esquerda radical. Então não teve aqui uma passada de pano, né? Entretanto, vários outros partidos tiveram que nem para o PT. Para o PT ele fez essa passada de pano. Para o PSDB, não. Então não basta ser esquerda, tem que ser a esquerda radical para ter passada de pano aqui no algoritmo. Até o jornalista fala, interessante, né? Quando o assunto é PSDB, não tem nenhum parágrafo dizendo que não posso escrever um artigo que apresente acusações infundadas ou difamatórias. Verdade, tem esse ponto também. Nem que a questão da corrupção é um problema sistêmico que afeta a política brasileira, blá, 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 blá. A passada de pano ficou pro Lula. Por quê? Porque o Lula está ainda mais à esquerda do PSDB. Esse é o ponto. Então, não adianta ser de esquerda. Se tiverem alternativas mais à esquerda que você já não vai ter passada de pano. Então, perceba o nível. Lendo o ChatGPT, tá me lembrando muito a imprensa. Muito a imprensa. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Pois bom, terminou aqui a reportagem da Gazeta. Agora eu quero mostrar algumas perguntas que eu fiz aqui pro ChatGPT. Deixa eu aqui aumentar o zoom. Vamos pegar aqui algumas perguntas, vamos ver. Aí eu perguntei, Bolsonaro, é isso aqui? Né, que vocês estão vendo aqui, destaquei aqui, ó. Como modelo de linguagem não é apropriado para mim rotular ou julgar uma pessoa, especialmente um presidente da República com termos tão fortes e controversos. No entanto, mas mesmo assim, vai falar do Bolsonaro. Claro, o Bolsonaro pode tudo, né? No entanto, é importante destacar que o termo se refere a um crime intencionalmente reconhecido, blá, blá, blá. Algumas pessoas têm usado esse termo em referência às ações políticas adotadas por Bolsonaro durante o problema aí de saúde, né? Como a recusa em seguir as recomendações de especialistas. Cara, isso aqui tá com muita cara de imprensa, né? Meu Deus do céu, tá parecendo UOL, Folha, CNN, tá demais.
No entanto, cabe destacar que o uso desse termo é polêmico e pode ser considerado inadequado por algumas pessoas, enquanto outras acreditam que o termo é justificado. Então, aqui eles, sabe, eles não falam do tipo, ó, não posso pré-julgar, não tem isso. Eles falam, dão uma suavizada, mas depois falam que alguns podem não concordar, porém outros, concordam que tá super certo e tal. Com o Lula, vocês vão ver que é diferente esse tratamento. Aí eu perguntei, o Bolsonaro foi um bom presidente? Resposta, a avaliação de um presidente depende de muitos fatores, incluindo suas políticas, ações e resultados alcançados durante o mandato. Alguns, sempre dando a impressão que é um pouco, percebam, dá sempre a impressão que é uma minoria esmagadora que gosta do governo Bolsonaro e uma maioria exorbitante que não gosta. Percebam. Alguns apoiadores de Jair Bolsonaro destacam suas iniciativas na área econômica, como a reforma da Previdência e a redução da taxa básica de juros, além de políticas de segurança pública e medidas de combate à corrupção. Alguns, tá? Não é todo mundo não, só meia dúzia de gatos pingados. Por outro lado, críticos do presidente apontam suas políticas controversas em relação ao meio ambiente, direitos humanos, cultura e ciência, além de sua postura agressiva em relação a jornalistas, como se ele não fosse muitíssimo mais atacado pela imprensa do que ele ataca. Né? Mas tudo bem, isso aqui o ChatGPT nem sabe, né? Nem sabe. Também são destacados a resposta do governo ao problema aí da pandemia, com a demora na aquisição, blá, 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 blá. Vale lembrar que, como modelo de linguagem, eu não tenho opiniões pessoais nem faço juízo de valor. Não imagina. Quando pergunta de governos de direita, dando sempre a entender que meia dúzia aprovam uma pauta ou outra e muitos críticos detonam diversas outras pautas. Então tá nas sutilezas as coisas. Mas a coisa... Você vai ver agora, eu fiz a mesma pergunta para o ChatGPT fazendo o seguinte, ó, Lula foi um bom presidente? Vamos ver a diferença na resposta. O ex-presidente Lula governou o Brasil entre 2003 e 2010, período em que implementou diversas políticas sociais e econômicas que são consideradas por muitos, aí não são alguns, por muitos, como importantes para a redução da desigualdade e da pobreza no país. O ChatGPT só esqueceu que o PT, quando foi expulso do poder, chegou em níveis recordes de desemprego, inflação, alta dos juros com queda na economia. Recessão com juros altos. Conseguiu essa proeza. E desemprego nas alturas. Sem pandemia, sem guerra, sem nada. Mas aí isso ele esqueceu, o ChatGPT. Pegou lá só um períodozinho que deu certo, mas por um curto intervalo de tempo, e aí esqueceu do resto. É uma coisa surreal. Seguindo, entre as principais realizações do governo estão o programa Bolsa Família, que ajudou a reduzir a extrema pobreza, o aumento do salário mínimo, a criação de políticas de inclusão social e a geração de emprego. Além disso, o governo Lula foi marcado por uma série de avanços nas relações diplomáticas internacionais e por um maior diálogo com a sociedade civil e movimentos sociais. Foi fantástico. Meu Deus, olha como foi fantástico. Agora ele vai lembrar de algumas coisinhas, mas não com tanta ênfase. No entanto, o governo Lula também foi marcado por escândalos de corrupção, como o Mensalão, que levaram à condenação de alguns membros do partido e por críticas a políticas na área de meio ambiente e agronegócio. Percebam, para elogiar, foram 2 parágrafos. Tá? 2 parágrafos inteiros para falar mó bem e falar que muitos gostaram. Aí para criticar, 1 parágrafo. Mas aí, ó, vem a passada de pano fatal, que aí justifica meio que a ladroagem do PT. Olha isso. É importante ressaltar que a avaliação do governo Lula e de qualquer outro líder político leva em consideração realizações e falhas, além do contexto político e social, blá blá blá. Como assistente virtual, meu papel é fornecer informações objetivas e imparciais, com base nos fatos disponíveis. Então, olha a passada de pano, porque assim, de 3 parágrafos, 2 foi falando bem pra caramba, mas pô, que todo mundo gostou, a maioria achou maravilhoso o governo de Lula. 1 parágrafo pra falar dos escândalos de corrupção, nem falou que ele foi preso, nada, entendeu? É uma coisa assim absurda, e aí no final eles ressaltam, ó, o nosso objetivo é ser imparcial com base nos fatos disponíveis. Só que alguns fatos parece que o ChatGPT escapa, né? Ele não encontra. É incrível, é incrível. Aí eu perguntei, Lula é corrupto? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em 2 instâncias da justiça brasileira. No entanto, é importante destacar que essas condenações estão sujeitas a recursos e que há divergência sobre a legalidade e a justiça. Já começou a baita passada de pano. Já começou a baita passada de pano. Vamos lá.
Alguns argumentam que Lula foi vítima de perseguição, enquanto outros defendem que as condenações foram justas e necessárias. Independentemente das opiniões divergentes sobre as condenações de Lula, é importante lembrar que no Brasil todos são considerados inocentes até que se prove o contrário. Mas isso não está valendo, né? Para os apoiadores de Bolsonaro. Não sei se vocês perceberam, muitos estão presos. E o nosso judiciário, inclusive ministro supremo, falavam que a gente tinha que ter um encontro com as prisões alongadas. Isso quando eram réus da Lava Jato e esquerdistas. Agora morreu esse assunto, né? Vamos lá. Mas aí vem um cinismo, como linguagem. O modelo de linguagem não é apropriado para mim rotular uma pessoa de corrupto ou não, especialmente sem julgamento final. O meu papel é fornecer informações objetivas e imparciais. Claro, como tudo esquerdista, eles são sempre muito imparciais. Claro, parcial, só os conservadores, só quem é de direita. E esquerdista são sempre profissionais muito sérios, muito imparciais. Aí eu perguntei, Bolsonaro é corrupto? Olha a diferença. Não há, até o momento, nenhuma condenação judicial que comprova. Então, aqui beleza. No entanto, olha que absurdo, não tem nada. Mas aí vem um no entanto, seu governo tem sido alvo de diversas denúncias e investigações relacionadas a suspeitas de corrupção e irregularidades. Acho que você pegar uns 2, 3 dias da gestão do Lula, deve ser a quantidade de suspeitas do governo inteiro do Bolsonaro. Vocês lembram no auge da Lava Jato? Meu, era todo dia um escândalo novo. Além disso, a atuação do governo Bolsonaro tem sido criticado por alguns da sociedade civil e da imprensa por supostamente promover nepotismo, o favorecimento de empresas e interesses privados e por falta de transparência e de prestação de contas. Olha isso. O Bolsonaro não tem nenhuma condenação, mas ele já pinta o governo Bolsonaro tendo sido moralmente muito pior que o do Lula. Olha que absurdo. É importante lembrar que no Brasil todos são considerados inocentes até que se prove o contrário. E que as acusações de corrupção devem ser investigadas, blá 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 blá. Perfeito! Mas eles aqui já ficam jogando minhoca na cabeça. Cara, é uma coisa impressionante. Aí eu perguntei, Lula é um democrata? Lula sempre se declarou como um defensor da democracia e dos direitos humanos e teve um papel importante na luta contra a ditadura militar na década de 80. Durante seus 2 mandatos como presidente, ele manteve a institucionalidade do país, realizando eleições livres e respeitando a independência dos poderes, o que indica que ele é sim um democrata. Eu também fiz o mesmo questionamento, o Bolsonaro é um democrata? Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil em 2018, em uma eleição democrática, mas desde então sua postura e suas declarações têm gerado controvérsias sobre sua adesão aos valores democráticos. Aí é bom de narrativa o ChatGPT, ele é muito bom. Algumas das críticas levantadas contra o governo Bolsonaro incluem um ataque à imprensa, como se o ataque que o Bolsonaro fez à imprensa fosse proporcional aos ataques que ele recebia, né? Ele não tinha nem como se nivelar em termos de ataque, porque era 24 horas por dia sendo atacado pela imprensa, tá? Então, isso também ele traz aqui no contexto. Ações que... Olha isso! Acusando o Bolsonaro de ações que ameaçam a liberdade de expressão. O Bolsonaro, ele defende a liberdade de expressão até dos seus críticos, ele sempre falou isso. Olha que absurdo. O enfraquecimento das instituições, a tentativa de influenciar a independência do poder judiciário e a promoção de um discurso antidemocrático que deslegitima as instituições. Cara, o que me consta... Quem abalou a independência dos poderes foi o Lula com o Mensalão e Petrolão, que ele tentou comprar a consciência dos parlamentares. Olha que absurdo. Por outro lado, apoiadores de Bolsonaro argumentam que ele é um líder que está lutando contra a corrupção, não só a corrupção, e em favor também da segurança, como diz aqui o ChatGPT, dos valores conservadores da família e de liberdade de expressão. Ele está inventando aqui o ChatGPT. Meu Deus, em qualquer caso. É importante lembrar que o Brasil é uma democracia, blá blá blá, aí vem aqui os lero-lero. Aí eu perguntei para ele, por que o Lula defende tanto Cuba e Venezuela? Lula sempre teve uma posição política de esquerda e, portanto, compartilha de valores e ideais semelhantes aos de Cuba e da Venezuela, países que, em seus governos, se declararam socialistas e de orientação ideológica de esquerda. Faltou falar também que eram tiranias e que perseguem opositores. Lula defende a soberania dos países latino-americanos e caribenhos, bem como a integração regional e a busca por alternativas políticas e econômicas que possam desafiar a hegemonia dos Estados Unidos da região. Ele também se opõe a intervenções externas em países soberanos e à imposição de sanções econômicas. E aqui o ChatGPT esqueceu de falar que isso só ocorre contra Cuba, essas sanções todas, e contra a Venezuela, porque eles não são democracias.
Só tem esse pequeno detalhe que faltou contextualizar. No entanto, é importante notar que Cuba e Venezuela têm sido criticadas por organizações de direitos humanos e pela comunidade internacional por violações de direitos humanos, corrupção e autoritarismo. Pois é, e não é que tem sido criticada a ChatGPT, elas são mesmo tudo isso. Porque quando você fala que é crítica, dá a impressão que pode ser questionável. E não pode ser questionável. Isso aqui é um fato consumado. É um fato consumado. Lula já foi questionado em diversas ocasiões sobre sua posição em relação a esses temas e tem afirmado que é preciso respeitar a soberania, mas que também é fundamental garantir a proteção dos direitos humanos. Bom, não sei se o Lula falou isso aqui, que é fundamental garantir a proteção dos direitos humanos, porque se tem uma coisa que os queridinhos dele de Cuba e Venezuela fazem, é não respeitar os direitos humanos. É isso, prendem opositores, prendem cidadãos que se manifestam. Meu Deus do céu. Aí eu perguntei, isso aqui, meu, sensacional. Qual veículo de comunicação é mais confiável? CNN ou Fox News? Olha a resposta. A CNN e a Fox News são duas redes de notícias importantes nos Estados Unidos, mas têm perfis editoriais bastante diferentes. A CNN é conhecida por seu jornalismo mais tradicional e pela busca por uma cobertura objetiva e imparcial. Meu Deus, os caras são esquerdistas ao extremo. Mas, de novo, ele abraça a narrativa que, se é de esquerda, é imparcial em relação aos fatos. Se não é, é tendencioso. É isso que ele está falando. Vamos ver o que eles falaram da Fox News. Enquanto a Fox News é vista como uma rede mais conservadora e que, em muitos casos, promove opiniões e interpretações que favorecem a posição política de direita. A CNN não favorece em nada, né? Opiniões políticas da esquerda. Vê o que ela omitiu do Biden, do filho do Biden nas eleições, meu Deus do céu. É manipulação dos fatos. Só tornam como fato aquilo que eles acham que vale a pena do ponto de vista ideológico deles, a CNN. Cara, é muito cara de pau. Aí vem o cinismo de novo, como sempre. Como modelo de linguagem, não tem opinião própria sobre qual rede é mais confiável. No entanto, é importante lembrar que em qualquer situação é importante buscar uma variedade de fontes de informação e comparar diferentes perspectivas. Além disso, é fundamental verificar a credibilidade das fontes e analisar as evidências. Mas aqui o ChatGPT está falando que quem tem mais credibilidade é a CNN, ponto. Por quê? Porque ela é imparcial. É que nem falar que a Folha é imparcial. Meu Deus, olha a cara de pau. O ChatGPT é a soma de todas as narrativas de maneira cínica, porque tem a frieza de um algoritmo. É muita cara de pau. Bom, pessoal, é isso. Então, só achei interessante estender um pouco essa matéria aí da Gazeta do Povo. Eu mesmo fiz alguns questionamentos. É isso. Coloquem nos comentários a opinião de vocês sobre isso. É ou não é uma tentativa de lavagem cerebral? Só que agora, com inteligência artificial, a tendência é que você não tenha mais... você vai fazer uma busca... Por exemplo, o Bing já tá usando. O Bing é o Google da Microsoft. Já está utilizando o ChatGPT. Então, tem buscas que já trazem esse texto pronto. Então, isso vai ser, sim, uma máquina de lavagem cerebral. Principalmente dos jovens, que já nascem conectados, né? E vão ter acesso a esses conteúdos, vão se tornar esquerdistas radicais desde sempre, entendeu? É isso, pessoal. Comentem o que vocês acharam, compartilhem o vídeo, é importante. Vamos abrir o olho da galera que em assuntos políticos o ChatGPT tem lado e é muito bem definido. É isso. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.